Hoje é dia 23, quarta-feira. Esse é o nosso almoço com político, segunda editorial do dia. E cá entre nós, se eu falasse para você, há cerca de um ano e meio atrás, que o ministro Alexandre de Moraes estaria na mira dos Estados Unidos e tendo que recorrer à justiça americana para não ser sancionado com uma sanção dura e pesada, que é aplicada somente a ditadores, você ia falar que eu estava doido. Se eu falasse então para você que um senador americano, aliado direto do presidente dos Estados Unidos, ia dizer que ia esmagar o Brasil, você ia falar, que isso, o Brasil tem uma neutralidade, o Brasil nunca vai entrar nesse caminho, afinal, o Lula vai trazer o Brasil para o mundo, o Lula é um estadista, um democrata. Se eu falasse para você que estariam abertamente defendendo para o Bolsonaro fugir para uma embaixada para pedir asilo, você ia falar, que isso, que doideira é essa? Nós temos uma democracia, ninguém aqui persegue opositor político, não. Pois é, meu amigo, parece que o Brasil tá totalmente sem rumo. E agora, o ministro Alexandre de Moraes parece que tá sendo exposto, inclusive pela grande mídia. A grande mídia está com raiva do ministro Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro não pode mais dar entrevista para a mídia. Se eu falo isso para você algum tempo atrás, que a mídia ia fazer um movimento em defesa do Bolsonaro, você ia me falar, você é louco, você não sabe de nada. Pois é, eu disse e repeti várias vezes. E mais cedo ou mais tarde, a água ia bater no bumbum da grande mídia também. E já chegou. Hoje, para impedir o Bolsonaro de dar uma entrevista, sancionando e punindo a entrevistadora, ou seja, o Jornal Metrópolis e todos os demais, falta pouco para a sanção vir também direto, agora, contra os jornalistas. Então, eles já se ligaram que o assunto fugiu, saiu do rumo, como se diz em Goiás. E a gente vai falar sobre tudo isso. Então, tem muita coisa importante para a gente debater nesse horário do almoço com vocês. Tem muita coisa importante acontecendo e parece, que a grande mídia acordou. Só parece também que acordou tarde demais. Vamos falar sobre tudo isso. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, entre aqui no nosso canal, ative o sininho, as informações são sempre, pautadas pela melhor informação possível para vocês. Outro recadinho rápido para você. Olha só, a gente trabalha com imigração para o Uruguai. É o seguinte, nos dias atuais, na situação atual, tem muita gente que está morrendo de medo em manter o seu dinheiro aqui num banco, que mais cedo ou mais tarde pode ser estatizado. Sem contar a desvalorização do real. Tem quem aposte aí que depois das sanções do Trump, o dólar vai bater R$7. E há o risco grande disso acontecer. No Uruguai, quando você é residente uruguaio, você pode ter uma conta bancária. Lá são duas moedas oficiais do país. O dólar americano e o peso uruguaio. Então, muitas pessoas procuram para fazer residência uruguaia, tem acesso a estudo gratuito, por exemplo, o curso de medicina gratuito, com qualidade. Tem também a possibilidade de ter contas offshore. Então, é um mecanismo muito interessante. Se isso é interessante para você, entre em contato aqui com a gente e a gente, uma consulta conosco, tá bom? Lembrando que as consultas estão com os horários, lotados até o final do próximo mês, Tem muita gente querendo sair do Brasil, a situação tá bem caótica. Então, não perca tempo, entre, agende a sua consulta conosco, tá bom? Lembrando que é sempre importante, o Uruguai, algumas pessoas até falam, mas não é de esquerda o país. Agora, o Uruguai há 30 anos, ele não mexe na estrutura econômica e financeira, porque eles entendem que a segurança jurídica é o principal fator do país para trazer investidores. Então, seja direita ou esquerda, eles não mudam o posicionamento. Isso faz muita, mas muita diferença para um país. Bom, agora, sem maiores delongas, vamos às matérias. É o seguinte, você já parou para pensar? O Alexandre de Moraes tendo que recorrer ao judiciário para se proteger de um inimigo, do Donald Trump. Pois é. Olha que ironia do destino. Ele, que é o todo-poderoso do judiciário mundial,
Agora, depende do judiciário de outro país. E essa é a aposta por parte do ministro Alexandre de Moraes contra a Lei Magnitsky. Segundo a matéria do Infomoney, os Estados Unidos apontam uma possível trava jurídica para aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. É o que foi publicado num jornal, o jornal O Globo. Então o jornal O Globo aposta que o Alexandre de Moraes tem uma carta na manga para se defender do homem laranja, o Donald Trump. Será? Acho que não, hein? A Suprema Corte dos Estados Unidos poderia questionar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas para isso, né, lá eles não agem de ofício igual aqui no Brasil, não. Eles precisam ser acionadas. A aplicação das sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes foi adiada por conta de uma dúvida jurídica sobre o uso da Lei Magnitsky, segundo a apuração que aconteceu lá no jornal O Globo. A medida, que é articulada por aliados do Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, está sendo discutida há muito tempo dentro do governo Trump como uma forma de retalhar, a atuação do ministro Supremo Alexandre de Moraes nesse processo que envolve o Bolsonaro. Agora, de acordo com alguns interlocutores que foram indagados pelo jornal O Globo, havia um temor de que a Suprema Corte americana pudesse questionar a base legal da sanção Magnitsky. Afinal, seria só porque estão perseguindo o Bolsonaro no Brasil? Então, esse argumento seria realmente um argumento sólido? Vem cá, a gente precisa entender que a Lei Magnitsky ela foi criada contra os russos por causa da perseguição ao Sergei Magnitsky, um jornalista que foi perseguido e teve os direitos humanos violados pelo governo russo. O argumento de aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes é o mesmo, perseguição, dessa vez não a um jornalista, a um ex-presidente, e também a perseguição do próprio ministro Alexandre de Moraes a cidadãos norte-americanos. Meu amigo, a cidadãos norte-americanos também e a plataformas norte-americanas. Então, acho muito difícil, mas muito difícil mesmo a Suprema Corte questionar a aplicação da Lei Magnitsky. Há quem diga que a AGU, em defesa do ministro Alexandre de Moraes, poderia recorrer à Suprema Corte norte-americana para que a Lei Magnitsky não fosse aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Há uma característica interessante. A Lei Magnitsky, quando ela é aplicada, ela não alcança só a figura, ela alcança o núcleo dessa figura, ou seja, quando a Lei Magnitsky é aplicada, as palavras do Marco Rubio, por exemplo, seriam a aplicação de sanções contra Moraes e aliados. Quem seriam os aliados? Outros ministros da Suprema Corte, aliados subalternos ao ministro Alexandre de Moraes, como funcionários, outros juízes, e aí até familiares entram na Lei Magnitsky. Meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez, achou um inimigo de peso pesado. E aí, quando a gente fala em loucura internacional, imagina eu contar uma coisa para vocês. Uma matéria dizendo que um senador republicano fala em esmagar o Brasil. Pois é exatamente essa matéria que o Poder 360 trouxe agora. O senador republicano fala em esmagar a economia do Brasil. O Lindsey Graham, que é da Carolina do Sul, afirma que a importação de combustíveis estão permitindo que a Rússia siga na guerra e que o Brasil tem que sofrer sanções por causa de atuação militar a favor da Rússia. Olha que loucura, meu amigo. Sanções militares contra o Brasil. Isso é sem precedentes na história aqui da República das Bananas. Segundo a matéria do Poder 360, o senador norte-americano, o Lindsey Graham, ele afirmou, numa entrevista à Fox News, americana, que os Estados Unidos vão ter que esmagar a economia do Brasil, da China e da Índia, se esses três países continuarem comprando petróleo russo barato. Abre aspas. Vamos impor tarifas pesadas contra vocês e vamos esmagar suas economias, porque o que vocês estão fazendo é dinheiro manchado de sangue, disse o congressista em referência à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já dura mais, inclusive, de 3 anos. Graham disse que o presidente dos Estados Unidos
deveria, né, impor como punição tarifas de 100% a esses países. Já na semana passada, o senador havia dito que países que compram diesel da Rússia seriam punidos. Ou seja, o assunto, né, a discussão é que há, sim, uma imposição de sanção pesadíssima contra o Brasil. O Brasil não vai escapar de sanções dos Estados Unidos. Agora, a grande questão é, junto com os Estados Unidos, vem a OTAN. Vem a OTAN. Eu já disse para vocês, a minha visão, e é só a minha opinião, tá? É que o Trump, ele vai impor sanções. A OTAN também. E o Brasil vai ficar cada vez mais dependente da China, da Rússia e das demais ditaduras. É tudo que o Lula sempre sonhou. O Trump está dando de presente para o Lula o mundo dos sonhos. Um mundo onde o Brasil é isolado do mundo e se torna uma republiqueta socialista. Pois é. Sabe quem vai sofrer, né? Agora, teve um vídeo que gerou uma repercussão gigantesca. Vocês devem conhecer o jornalista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos, um inimigo mortal do ministro Alexandre de Moraes. E se ele é um inimigo do Alexandre de Moraes, né, acho que o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz que o julgava. Mas já pediu inclusive a extradição, teve o pedido de extradição frustrada, mas olha só. O jornal Metrópolis publicou uma matéria onde aqui ele trata não mais como bloqueiro, agora é comunicador. O comunicador Alan dos Santos defendeu a ida de Jair Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, como objetivo de evitar uma iminente prisão. Em uma live, um influenciador bolsonarista afirmou que o Brasil vive uma guerra, que nós já estamos em guerra. Abre aspas, ele falou o seguinte: o Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que o Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair da situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo, disse o Alan dos Santos. Inclusive, ele falou o seguinte: Bolsonaro, vai para a embaixada lá dos Estados Unidos imediatamente, esquece esse negócio de tornozeleira, foge para lá que o Trump vai te dar todo o suporte. Nós estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é uma guerra, não é uma figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. É o que afirmou o Alan dos Santos. Eu vou colocar o vídeo para vocês. O crédito da matéria é do jornal Metrópolis. Fazer esse vídeo viralizar, Bolsonaro precisa ir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu sei que Bolsonaro não quer isso. Ele não quer sair dessa situação, ele quer sofrer todas as consequências, mas nós precisamos de Bolsonaro vivo. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Nós já estamos em guerra. É uma guerra de quinta geração, é uma guerra diferente, mas é guerra, não é figura de linguagem. Vá para a Embaixada dos Estados Unidos imediatamente. Pois é, a fala do Alan dos Santos gerou uma divisão. Hoje vocês perceberam que a direita está muito dividida. Tem aquela ala que é mais ferrenha defensora do Bolsonaro, tem uma ala que não é tão defensora do Bolsonaro, mas é ainda alinhada com o Bolsonaro, e tem aquela ala que diz direita, mas não tem vínculo nenhum com o Bolsonaro, né? Agora, o que acontece? Há quem diga que o Bolsonaro deveria peitar a sanção como estratégia. Sim, inclusive foi alvo até de uma matéria lá da Gazeta do Povo, que o Bolsonaro, né, deveria encarar o ministro Alexandre de Moraes, deveria inclusive ter ido na entrevista do jornal Metrópolis só para ver se o Alexandre de Moraes ia dobrar a posse e mandar prendê-lo por causa de uma entrevista, dando assim uma reputação muito pior de perseguição. Agora, já uma outra ala, como o Alan dos Santos, que diz que não, é necessário o Bolsonaro vivo, porque se o Bolsonaro for para a cadeia, lá na cadeia, acontecerá o que é comum de acontecer lá na China, lá na Rússia. Ele simplesmente pode sofrer um acidente e talvez ele não volte mais da prisão. Pois é, qual o seu ponto de vista? Bolsonaro deveria fugir para a embaixada ou Bolsonaro deveria ficar e enfrentar e, se tiver que vir prisão, que venha? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Agora, ninguém imaginava o seguinte: a imprensa um dia iria acordar do seu sono profundo e iria criticar o ministro Alexandre de Moraes em defesa do
Bolsonaro. Alguém acreditava nisso? Pois é, agora parece que está se tornando real. Olha só essa matéria no centro da política. A grande mídia está com raiva do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Abre aspas. Bolsonaro sem entrevista, eles perdem audiência. E sim, o Metrópolis esperava uma das maiores audiências de todo o tempo, né? Era uma publicação amplamente esperada pelo Metrópolis, porque o Bolsonaro estaria lá para dar entrevista. Meu amigo, Bolsonaro não esteve, e aí o Lula, a audiência é, fraquinha. O que aconteceu? Matéria do Estadão. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo que por terceiros, o que é um evidente abuso de quebra da munição ao vitimismo bolsonarista. Eles não deixam de dar ali, né, o seu veneninho, né? Olha só o que eles escreveram. Um caso escandaloso de censura num ambiente político já corroído pela polarização. E aí, é a primeira vez que eles falam em caso escandaloso de censura contra o Bolsonaro. Quanta evolução, olha só. Num ambiente político já corroído pela polarização política, decisões abusivas como a do ministro Alexandre de Moraes só reforçam a percepção já instalada em grande parte da sociedade de que o STF age por motivações políticas. Você está brincando, né? Olha só, o Marcel Van Hatten escreveu a resposta aqui para o jornal Estadão. Só viram censura agora? Vocês elogiaram a decisão de sexta-feira desmontando por Fux. O Fux desmontou a decisão do ministro Alexandre de Moraes falando que aquilo era abusivo. E aí vocês, não, veja onde o Fux errou, né? Publicaram que Bolsonaro, abre aspas, fez por onde? Colocando a culpa na vítima pelos abusos que está sofrendo. Estadão é parte do problema. Inacreditável que virou o jornal. Editoriais que sequer conversam entre si, são escritos ao sabor de algum vento, talvez qualquer vento. Aprume-se, Estadão. Pare de se aliar ao abusador. Pare de se curvar ao ditador e bajulá-lo. Volte a defender o que um dia esse jornal defendeu: a democracia, Estado de Direito e a liberdade. Pois é. Marcel Van Hatten me representa e muito. Agora, não foi só o Estadão, não. E aí, vamos dizer que a vítima... Não estou falando da vítima Bolsonaro. Estou falando da vítima Metrópolis. Sim, a decisão fez o Bolsonaro de vítima, mas fez o Metrópolis também. Afinal, o Metrópolis era o jornal que ia cobrir uma entrevista. Se a gente observar a fala do Nicolas Ferreira, a Suzana Richthofen, o Fernandinho Beiramar, o Lula deu entrevista ainda preso. Bolsonaro está livre. Bolsonaro não foi condenado. Ou deveria estar livre. Mas a grande realidade é que ele não está. Ele deveria dar entrevista. No próximo bloco, a gente vai ouvir o posicionamento do Estadão. Ou melhor, desculpa, do Metrópolis. Sobre o que aconteceu com o Bolsonaro. Pois é, a entrevista do Bolsonaro seria no Metrópolis. O Mário Sabino, né, ele disse aqui o que seria, né, realmente o ato do ministro Alexandre de Moraes, corroborando a matéria do Estadão. Censura. Demorou, mas chegou. Enfim, um órgão de imprensa está dizendo com todas as palavras: é censura. Tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós aqui no Metrópolis, a gente estava conversando, a gente acabou, obviamente, vou repetir, só para você ouvir. Uma conclusão de que tivemos ontem aí mais uma imposição de censura ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós aqui no Metrópolis, a gente estava conversando, a gente acabou, obviamente, rapidamente chegando a uma conclusão de que isso também prejudica a nós, como veículos de comunicação, de que um ministro determine a forma que a gente faça uma entrevista, que a gente publique uma entrevista ou poste qualquer informação que seja. Tá aí, mais um dia que o ministro Alexandre de Moraes, eu ia dizer que ele nos surpreende, mas nem surpreender mais, ele nos surpreende. Bom, é obviamente um cerceamento, uma censura, né? Mais uma censura, né? Uma censura muito pitoresca, né? Eu diria, porque ele não, veja, a primeira ordem, que já não faz sentido, né? Era para que o Jair Bolsonaro não utilizasse mais as redes sociais dele.
né? O que, obviamente, já atenta contra a Constituição, porque o Jair Bolsonaro não está preso, apesar de praticamente estar, né? Não teve prisão decretada, ele não foi condenado, né? Um preso tem a liberdade de expressão mais limitada, né? Tanto é que, por quê? Porque pode representar uma ameaça à ordem, esse tipo de coisa. No entanto, em 2019, o Lula, então preso, pôde dar uma entrevista por deliberação do STF, que disse que ele tinha direito à sua liberdade de expressão, né? Então, veja, o Bolsonaro não está preso. Mesmo que estivesse preso e alguém quisesse fazer uma entrevista com ele, dado o precedente, ele teria o direito de ser entrevistado, certo? Bom, agora o Alexandre de Moraes se sai com essa de que o Jair Bolsonaro, qualquer fala do Jair Bolsonaro, qualquer declaração do Jair Bolsonaro não pode ser reproduzida em rede social alheia, seja da imprensa, por exemplo, no caso do Metrópolis, seja em qualquer outra. Só que não existe imprensa sem rede social, certo? Não existe imprensa sem rede social. Não adianta dizer, não, eu não estou censurando a imprensa, eu estou censurando as redes sociais, impedindo apenas que o Bolsonaro se manifeste em redes sociais da imprensa. Isso é censurar a imprensa também, é cercear a imprensa. Além do mais, a imprensa não tem capacidade, nem mesmo o direito, de evitar que o seu noticiário seja reproduzido em redes sociais outras, alheias, né, de terceiros. Ou seja, o que o Alexandre de Moraes criou ontem foi uma censura geral, total e irrestrita, inclusive impedindo também a liberdade de informação do cidadão, porque o cidadão tem o direito de informar-se, certo, sobre assuntos que dizem respeito ao país. Obviamente, um ex-presidente da República acusado de tramar um golpe de Estado e que está sendo processado e que acabará indo para a prisão, você sabe a opinião, as opiniões, os pontos de vista desse sujeito são de interesse público, independentemente de ser o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. Então, assim, o Alexandre de Moraes calou a boca do Bolsonaro, calou a boca da imprensa e tapou os ouvidos dos cidadãos. Mas criou-se aí, dentro de todo esse quadro pitoresco, a censura retroativa. Por quê? Se crer nas palavras do ministro, emanadas na sua ordem, falas históricas, antigas, passadas do Bolsonaro também não podem ser veiculadas nas redes sociais. Ou seja, criou-se a censura retroativa. É um espanto. Tudo isso é espantoso. E mais espantoso ainda, na minha opinião, é que os jornais, as emissoras e mesmo os portais parecem não ter se dado conta de que eles estão sob censura. Quando a revista que eu criei foi censurada em 2019, houve uma grita geral da imprensa, certo? Para o ato censório, o ato autoritário do ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro ato dele nesse sentido. Hoje, talvez não existisse mais essa grita, porque a imprensa parece que está concordando, né, pelo fato de ser o Bolsonaro. Veja, eu não estou aqui, repito pela enésima vez, para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição Federal. O direito às liberdades. Quer dizer, isso não é... Hoje, parece que você defender direito à liberdade de expressão, você é um sujeito de extrema-direita. Não é nada disso. Não é porque a extrema-direita que está sendo sancionada hoje que você vai achar que esses direitos são relativos. Olha, eu estou pasmo, estou impressionado. Acho que o Metrópolis, o programa de vocês, sofreu uma censura absurda, certo? E eu não me perguntam onde é que isso... Me perguntaram ontem, onde é que vai terminar? Senhores, já terminou. Nós estamos vivendo num estado de censura, né, de ameaça permanente. Até porque, veja, um órgão de imprensa não vai colocar o Bolsonaro falando, né, nas suas redes sociais, ou vai reproduzir, mesmo que uma fala antiga do Bolsonaro, porque o próprio órgão de imprensa passará a ser objeto de retaliação da justiça. Demorou, mas chegou, né? Mas não foi o único jornal, não. Espera para você ver mais. O Eneg, lá da Band, também, né, reprodução aqui pela Conexão Política, fez suas críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão. E passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição em papel, pode. Se jogar
a mesma entrevista na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou. Alexandre de... Pois é. Você acha que foi o suficiente? Não foi, não. E se eu te contar que até a Globo News tá falando que há uma perseguição? Só que é lógico, é a Globo News, né? A Globo News sempre vai dar aquele jeitinho de falar, só tá dando margem para eles falar que é perseguição. Fazendo perseguição. Tá dando margem para eles falar que é censura, fazendo censura. Ora, bolas. Escuta só. Exatamente debatendo aqui, assim, primeiro, logicamente, eu acho que todo mundo concorda que o texto da decisão do ministro Moraes, ele é vago o suficiente para permitir interpretações dúbias. Segundo, ele, na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia, sim. Porque, no fato, tudo. Hoje é a internet, né? A gente já vive falando, a vida está aqui dentro desse celular. A vida está nas redes sociais. Isso, no momento que imaginar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai dar uma entrevista às 3 só vai sair no jornal do dia seguinte, é pensar com a cabeça do século XX, nós estamos no século XXI. Então, acho que essa é uma questão que o ministro Alexandre de Moraes, ele acaba dando combustível para o discurso bolsonarista de perseguição. Isso é inegável, que isso vai ampliar um pouco da forma como os bolsonaristas se movimentam. Eu acho que teve uma grande mudança pré essa decisão e depois, ou seja, o que a gente estava assistindo em relação a como os bolsonaristas estavam meio perdidos sobre como se comportar em relação ao governo Trump e tal. A partir da decisão do ministro Moraes, novamente se une o bolsonarismo e fala, é uma perseguição política, só confirma o que a gente vem dizendo. E isso, se isso vai significar mais apoio ao ex-presidente ou não, é uma outra questão, mas isso dá inegavelmente combustível a manifestações como a gente vai ver daqui a pouco na Câmara dos Deputados, dos deputados bolsonaristas. Enfim, isso alimenta o discurso bolsonarista de perseguição, que é justamente o que eu acho que pode ser um risco político para o final do julgamento. Por que dá munição política ao bolsonarismo falar que é perseguição? Porque perseguição. E talvez só faltava o Jornal Nacional, né, fazer uma matéria dizendo que é censura e é perseguição. Só faltava. Não falta mais. Pois é. O Thomas publicou aqui um trecho do Jornal Nacional dizendo o seguinte: o Jornal Nacional gastou tempo nobre defendendo Jair Bolsonaro, escancarando a ruptura com Moraes. Até os fiéis mudam o discurso de medo do prejuízo. Aqui não há relevância, legalidade e instinto de manada. Quando o porrete judicial ameaça descer no próprio quintal, até o aliado recalibra a rota. Ou seja, estão sentindo água no bumbum. Resume tudo isso que o Thomas falou. Escuta só. De Moraes para esclarecimentos sobre o que o ministro entendeu ter sido descumprimento de medidas restritivas que impôs ao ex-presidente. Os advogados alegam que Bolsonaro não fez postagens em plataformas ou pediu isso a terceiros e que não descumpriu as ordens do ministro. Jair Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica desde a última sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes impôs as restrições a pedido da Polícia Federal e com o aval da Procuradoria-Geral da República, que viu risco de fuga do ex-presidente. A decisão foi dentro do inquérito da Polícia Federal, que apura crimes como obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Bolsonaro foi incluído no inquérito depois do tarifaço imposto em chantagem do presidente Donald Trump pelo fim da ação penal contra o ex-presidente por tentativa de golpe. O filho, Eduardo, deputado que está morando nos Estados Unidos, também é investigado. Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro também está proibido de usar as redes sociais, inclusive de terceiros. No começo da tarde de ontem, Moraes reiterou o alcance da medida e esclareceu que a proibição inclui as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. E que Bolsonaro não pode se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Nesse momento, Bolsonaro estava no Congresso e, quando foi embora, diante dos jornalistas, mostrou a tornozeleira eletrônica e voltou a falar em humilhação. O gesto foi postado em diversas redes sociais, o que fez Alexandre de Moraes pedir explicações e dar um prazo de 24 horas para que os advogados prestassem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu.
Hoje de manhã, deputados da oposição tinham convocado reuniões de duas comissões em que são maioria, a de Segurança Pública e a de Relações Exteriores, para manifestar apoio ao ex-presidente. Bolsonaro era esperado na Câmara, mas a pedido de aliados, Bolsonaro decidiu não comparecer e seguiu para a sede de seu partido, o PL. Minutos depois, o presidente da casa, deputado Hugo Mota, do Republicanos, proibiu o funcionamento de comissões até o início de agosto, quando termina o recesso parlamentar. Na semana passada, Hugo Mota já tinha decidido manter o tradicional recesso parlamentar de julho, apesar do Partido Liberal ter pedido a suspensão. Os deputados de oposição protestaram e chegaram a estender uma bandeira em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a frase em inglês, "Faça a América grande de novo", slogan de campanha do americano. A faixa foi logo recolhida a pedido do líder do partido, deputado Sóstenes Cavalcante. A resposta dos advogados de Jair Bolsonaro chegou no fim da tarde, dentro do prazo. A defesa alegou que o ex-presidente não descumpriu a determinação de Alexandre de Moraes, não usou as redes sociais e pediu que o ministro deixe claro se Bolsonaro está proibido de dar entrevistas. De acordo com os advogados do ex-presidente, em nenhum momento e de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que Bolsonaro concedesse entrevistas, o que, aliás, não condiz com a jurisprudência pátria. Os advogados argumentaram ainda que a decisão de Moraes de ontem vai muito além da proibição de utilização de redes sociais e afirmaram que não é possível controlar ações de terceiros em divulgar conteúdo nas redes sociais. Segundo a defesa, é notório que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos não contam com a participação direta ou direta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. Compreender de modo diverso implicaria risco real de cerceamento indevido de liberdade em razão de ações alheias à sua vontade. Alegaram também que Bolsonaro não descumpriu o quanto determinado e jamais teve a intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas por este tribunal. Inclusive porque o ex-presidente não havia sido intimado da nova decisão, o que também afasta a imputação de eventual descumprimento. Os advogados afirmaram ainda que o ex-presidente jamais cogitou que estava proibido de conceder entrevistas e que, segundo os advogados, na prática, Bolsonaro está proibido de concedê-las, posto que ninguém tem controle sobre a forma de sua divulgação, e que agora o ex-presidente não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes embargos. Alexandre de Moraes para esclarecimento. Uau, né? A Globo fazendo jornalismo. Isso me assustou um pouquinho, né? A verdade é que a grande imprensa acordou. Eu sei que o vídeo já estendeu um pouquinho mais, né? Já passou em 32 minutos. Eu só queria que você escutasse um trecho da fala aqui do André Marsiglia, que é jurista também. O que ele fala sobre isso aqui, tá? Dizendo, opa, a imprensa está sendo censurada. A imprensa está censurada há 6 anos. Jornalistas estão banidos do país. Mas as pessoas olhavam para esses jornalistas e falavam assim, são blogueiros. Os advogados, ou poucos advogados, estão denunciando. E tem um monte de idiota aí dizendo, não, são bolsonaristas. E aí quando acontece um ato como esse, que a censura chegou na imprensa, aí a imprensa fala, opa, agora tem censura, que absurdo. Não tem censura há 6 anos. Você estava num buraco de avestruz com a cabeça enterrada, chamando de democracia, porque ela não estava te atingindo. Então, enquanto o outro apanha, tem democracia à vontade pra mim. O problema é que democracia é quando ninguém apanha. Mas também tudo bem porque ele não é quem eu gostaria ou quem eu não sou. Se você tem esse olhar, você é um imbecil. A culpa é sua. Eu sempre disse, a regulação das redes sociais vai começar a virar um tema importante quando chegar na grande imprensa. A mesma coisa agora. O Moraes é o cavaleiro da democracia até chegar na imprensa. É sempre assim. Há 6 anos é assim. Então, os jornalistas, os advogados, os empresários sempre vão passando pano pro regime enquanto tá tudo bem para eles. Estão aí dizendo, opa, a imprensa está sendo censurada. A imprensa está censurada há 6 anos. Jornalistas... Pois é, deu para entender, né? E pela primeira vez já chegou até na imprensa, né? O avanço está mais acelerado do que a gente imaginava. E daqui para frente, meu amigo, defenda-se. É cada um por si, né? Porque a imprensa só te defende quando você tá do lado deles. Se você não tá do lado deles, deixa de censurar, deixa de perseguir, deixa de prender. Nunca teve uma nota da imprensa contra os abusos do 8 de janeiro. Esse é o Brasil de hoje. Abraço, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E eu te vejo no próximo editorial.